Gênesis, capítulo de número 17. Oh, aleluia! É uma noite de resposta. Oh, é uma noite de resposta, aleluia. Gênesis, capítulo 17. Tem um negócio diferente aqui nessa igreja, gente. Eu não sei, parece que a gente está num ambiente diferente. Eu sei que está em toda a atmosfera, em todo culto. Nós temos uma porção disso, né? Uma fração do céu, da eternidade, daquilo que é espiritual. Mas eu digo de maneira geográfica. Eu venho muito para São Luís, graças a Deus, graças a Deus. Mas eu não sei te explicar. Parece que eu estou em uma geografia diferente. Eu me sinto como num país de primeiro mundo. Eu não sei explicar, mas quem tem ouvidos ouça. Deus está levantando a régua desse ministério para poder mostrar que o Deus do impossível é o Deus do Maranhão. Meu Deus! Uracanda lá de relebria suitéria. Deus vivo! Você pensa, é impossível mudar a mentalidade de um povo, e Deus está dizendo, o impossível é a minha especialidade. Creia, igreja! Creia! Oh, meu Deus, como eu queria que meus ouvidos fossem abertos. Toda vez que eu venho para essa região, me dá uma tapada no ouvido. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, né? É isso que importa, mas é porque tu não tem noção como é ruim pregar sem se ouvir. Parece que a gente luta, cara. Mas é do ouvido mesmo. Jesus vai curando. Amém. Gênesis capítulo 17. Quem encontrou, diga amém. Deus trouxe essa palavra ao meu coração como resposta para esse dia na nossa vida. A partir do versículo 15. Diz assim o texto na minha versão. Disse também Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não mais a chamarás de Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Preste atenção, gente. Ele não falou isso com a boca, não. Ele só pensou na sua mente. Ele expressou seu sentimento internamente, né? Deu poder de organizar, através de pensamentos, um sentimento muito presente. Aí vamos lá, uma frase como essa dentro da mente de uma pessoa que está recebendo de Deus o cumprimento de uma promessa. Porque a promessa ele já tinha. O que ele está recebendo nesse dia aqui é o anúncio de que chegou a hora de cumprir. Deus, nessa ocasião aqui, vai dizer para Abraão, e já eu vou pincelar quem é Abraão, para caso tenha alguém no nosso meio que ainda não conheça. Nesse dia aqui, Deus vai dizer para Abraão o seguinte, ó, é esse ano que vai cumprir o que eu te falei. Não, você tem noção? Imagina que você serve a Deus aí já há alguns anos, você é portador de grandiosíssimas promessas, uma parte já se cumpriu, mas aquilo que diz respeito à obra mais significativa ainda não aconteceu. Aí Deus vem aqui nesse culto hoje e diz assim, ó, nesse ano de 2026 vai cumprir. É isso que está acontecendo com Abraão naquele ano. Deus não está visitando ele para dizer, eu vou fazer. Essa visita ele já teve. Ele já disse que Abraão daria à luz a um filho, que Sara, daria à luz a um filho. E esse filho que Abraão teria, seria o precursor da maior nação que traria aquilo que entendemos como civilização moral e ética na sociedade. Então a gente está falando de Israel como povo, como nação. Tudo isso estava fundamentado no nascimento de uma criança. E essa criança teria que vir do ventre de Sara, que é a esposa aqui do irmão Abraão. Então, ele já carregava essa promessa há muito tempo. Nessa ocasião aqui, já haviam passado 25 anos de relacionamento entre Deus e Abraão. Quem está ouvindo, diga amém. Quem está prestando atenção, diga eu aqui. Quanto tempo Abraão já se relacionava com Deus? Então é muito tempo, e não é um relacionamento distante, não. Eu estou falando de alguém que tem uma vida devocional
intensa, entregue, alguém que foi chamado por Deus para ser o precursor do maior movimento de libertação e de bênção sobre os povos e sobre as nações. A promessa que Deus faz a Abraão quando o chama no capítulo 12 do livro do Gênesis, ela traz consigo uma carga da qual era tão grande que não cabia só na vida dele que recebeu a promessa. Por isso o Senhor vai dizer, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não vai dizer, em ti serão benditos os judeus, em ti serão benditos os hebreus, em ti será bendito Israel e Jerusalém, em ti serão benditas as 12 tribos de Israel. Não, aquilo que Abraão carrega o peso de uma bênção que abençoa o mundo. Não, você não entendeu não, acho que você está pensando que eu estou falando que ele vem de brigadeiro. Aquilo que Abraão recebe na condição de ser apenas um homem, traz consigo na sua vida um peso de glória que transborda para além das suas gerações, das suas nações, das suas etnias pessoais. Isto começa no DNA dele, mas transcende a eternidade, ao ponto de que em Abraão, antes de Cristo, todas as famílias seriam abençoadas se ele suportasse viver essa promessa. E essa promessa, então, está ligada diretamente a esse filho, que agora, depois de 25 anos de caminhada, de peregrinação, este homem vai receber da parte de Deus o prazo. Fala comigo, o prazo. Diga, o prazo. Irmão, você tem fé para crer numa promessa, mas você receber de Deus o prazo para o cumprimento dela é algo maravilhoso. E durante mais de 24 anos e meio, vamos dizer assim, Deus não falou sobre prazo, Deus só falava sobre o feito. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Entra ano, sai ano, ele diz que vai fazer. Entra ano, sai ano, ele diz que vai fazer. Mais uma virada, ele diz que vai fazer. Mais um culto, ele diz que vai fazer. Mais um jejum, ele diz que vai fazer. Mais uma reunião, ele diz que vai fazer. Eu tenho esperado, ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai fazer. Mas enquanto ele não faz o que eu faço... Porque o grande lance de receber uma promessa é que você precisa preparar-se para recebê-la. Por exemplo, se eu digo para você que vou te dar um carro, eu espero que você tire a carteira de habilitação, caso você não tenha. Para que você esteja preparado para quando eu entregar o carro que eu te prometi. Quem está entendendo, diga amém. Partindo desse princípio, eu espero que ao te entregar uma promessa, por mais que seja eu a responsável para cumprir a promessa que eu te fiz, eu imagino que você vai estar se preparando para aquilo. Isso leva tempo. Leva tempo para você focar em um tema. Leva tempo para você aprender sobre um assunto. Leva tempo para você construir um relacionamento com alguém. Então Abraão agora vai ter que fazer o que todo crente que tem de Deus uma promessa faz. Vai ter que dedicar a sua vida a estar pronto para a hora que você não sabe qual, Deus vai cumprir aquilo que ele falou e que mudou seu pensamento, sua forma de viver. Mudou a área do investimento do tempo que você dedica. E é por isso que depois de conhecer o Senhor, seguir a sua vontade e ouvir e receber dele uma promessa sobre algo que diz respeito à nossa vida, mudamos decisões. Fazemos novas alianças. Quebramos relacionamentos anteriores. E muita gente que sempre nos viu no mesmo lugar antes de receber de Deus uma promessa e antes de ter com Deus um relacionamento, não entende. Uns dizem que a gente melhorou, outros dizem que a gente se ensoberbeceu, porque está todo mundo ali tentando aferir as coisas que você mudou desde que ouviu alguma coisa que mudou sua vida. Então, fazemos novas alianças, quebramos alianças antigas. Dedicamos tempo hoje para coisas que não dedicávamos outrora. Deixamos coisas que pensávamos que jamais seríamos capazes de deixar. Às vezes a gente mesmo se estranha da gente. Eu estou diferente, eu estou esquisito, eu não estou me encontrando. Há uma desconstrução tão grande do que você acreditava ser a sua identidade, mas era apenas o caminho do que ainda iria tornar quem de fato você deve ser. Que tem hora, meu irmão, que dá para entender quem não te entende, porque tem hora que nem você sabe dizer, nem quando e nem como. Porque você carrega palavras que só falam do resultado. Você carrega palavras que só falam do que Deus vai fazer. Você não tem o como e nem o quando, e isso deixa a gente zureta, irmão.
Tá, ele vai curar, mas quando e como? Até lá, eu continuo o tratamento ou tenho um ato de fé de abandonar o tratamento? Ou é fé fazer? Rapaz, é uma perturbação diária. Tá, ele vai salvar, ele falou que vai salvar. Mas enquanto ele não salva, o que eu faço? Parece que quanto mais eu oro, mais caixa de álcool entra aqui em casa. Mas ele disse que vai salvar, então eu não vou fazer nada para ter um comportamento diferente do que combina com a palavra que ele falou. Mas passa um ano, passa 2, irmãos, e o tempo? Rapaz, o tempo bate. O tempo castiga. Você bota botox, mas as linhas de expressões da alma não conseguem sumir com ácido hialurônico. Rapaz, o coração vai sendo esmagado, você muda, você vai ficando diferente. Não é que você deixa de crer, mas por não ter nem mesmo acesso ao prazo, você deixa de esperar. Como assim, Camila? Eu creio, eu não deixei de esperar, não. Quando eu digo deixar de esperar, não é que você não esteja, nem eu, subordinados ao tempo. Nós estamos subordinados ao tempo da espera. Só que esse tempo é uma imposição obrigatória. Quando eu falo sobre deixar de esperar, não é mais deixar de estar subordinado ao tempo. É ter deixado de criar expectativa. Vamos falar rasgado que é para todo mundo entender? No início da promessa, quando Deus fala que vai fazer uma coisa na sua vida, que ninguém tem o poder de fazer, só Ele, sua realidade atual, presente, é totalmente discrepante do que Ele falou que vai fazer. Você nunca vai ver Deus dizendo para um rico, vou te fazer rico. Não, você vai ver Ele olhando para pobre dizendo, eu vou te enriquecer. E aí o pobre fica igual Maria. Como se dará isso? Você nunca vê Deus dizendo para alguém que já tem 2, 3 faculdades, vou eu te dar uma formação no nível superior. Não, ele sempre pega alguém de uma família que não tem um formado, aonde a avó não terminou nem o ensino fundamental e diz, vou eu te formar. E aí tu já começa a se imaginar com canudo, com a roupa, sem ter R$1 no bolso. Você não sabia nem qual era a área que você ia fazer. E Deus já dizendo, eu vou te dar uma faculdade. Aí você começa a pesquisar preço, ver bolsa, ver não sei o que lá. Aí você ainda nem conseguiu a faculdade. Aí você tá assim, será que foi Deus que falou mesmo? Será que não foi alguém na carne, numa esquizofrenia espiritual? Será que não? Aí Deus vai no outro culto e ele fala, ou em sonho, ou no seu coração, ou através da boca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Olha, eu vou te dar o doutorado também. Você diz, rapaz, eu não tenho dinheiro da matrícula da faculdade e ele já tá dizendo que tá garantido o doutorado. O mestrado. Então, quando você recebe a promessa, todo mundo aqui sabe disso, a vida é completamente discrepante, antagônica à realidade atual. Mas como que a gente recebe essa promessa? A gente entra com um bolso assim e sai daqui com um bolso que continua assim, mas como se tivesse. Você ri sozinha arrumando casa. Sozinha, igual uma doida. Dizendo, ai, quando Deus me prospera. Você não dirige nem carrinho de mão. Você não teve nem infância com rolimã. Conhece essa expressão aqui? Aquele carrinho que desce ladeira com a roda só, que quando você erra, ele arranca o tampão do dedão do pé. Nunca andou, não teve infância, né, meu filho? Mas Deus vai te ajudar. Nem carrinho assim de rampa. Nem de papelão na grama. Mas quando Deus diz, vou te abrir a porta, vou te dar um carro. Mano, tu já sai do culto se imaginando assim, ó. Liga certo. Aí alguém diz, passa a marcha, você diz, é automático. Você sai imaginando, você cria coisas. Você pensa assim, será que o banco vai ser preto? Será que vai ser camurça? Será que vai ser couro? Qual que será que vai? E a marca? Será que vai ser sempre? Será que vai ser 0? Meu Deus, como é que Deus vai fazer? Aí tu imagina já, tu tá no ponto de ônibus, daqui a pouco um amigo teu zombou de você, riu de você, passou, fingiu que não te viu, não te deu carona. Você não consegue sentir ódio, você tá tão debaixo de uma promessa que você diz... Meu Deus, quando ele vê o que Deus vai fazer, ele vai ficar até sem graça. Você fica movido de expectativas. Chia comigo como um bom carioca que eu sou e diga expectativa. Então quando eu falo, também não precisa debochar. Quando eu falo sobre esperar, eu estou falando sobre a capacidade de criar expectativa. Quando você está ali com seus 15, 20, 25 anos, e se você tem uma vida onde você quer casar, quer viver o felizes para sempre... E você quer estar ali no casamento achando que vai todo dia. Mas enfim, quando você está animado, que você está ali, aí Deus fala com você, vou te dar um casamento, minha filha. Meu Deus, ela chora, ela já vai pro Pinterest, que ela já tem uma pasta.
Sim ou não, gente? Tô falando mentira aqui? Para de fingir que não é contigo. A cor do vestido, a cor da festa. Pergunta se ela tem dinheiro. Não tem R$1, mas Deus diz, eu vou dar tudo. Eu me lembro que tinha uma amiga minha, que Deus na ocasião mandou dizer pra ela, na época da pandemia, vai ter festa sim. Rapaz, aquilo era uma loucura. Como é que ia se dar isso logo depois e etc. Pô, Deus fez exatamente como ele cumpriu. Então você sai criando uma expectativa em cima daquela nova realidade. Só que aí passa 25, fez 30, 35. Acreditando na promessa. Não beijou na boca de nenhum desavisado. Teve oportunidade, mas não ficou. Não desenrolou. Nada, não, Deus vai mandar. Não sei o quê. Não, eu vou casar. Mano, tu já passou dos 40. Viver em santidade hoje parece uma cruz. E você diz, não Deus falou. Mas expectativa você não tem mais. Sabe por quê? Dor e desejo são vizinhas. E quando o desejo não se cumpre, só a dor. Então, para você não ter dor, o que você faz? Para de desejar. Não é que você não quer aquilo que um dia você quis. É que você não quer mais sofrer pelo que você não pode realizar. Então isso é uma medida protetiva desse cérebro maravilhoso que Deus colocou em você. Só que quem anda por fé não anda por composição química cerebral. Contraria o laudo, contraria a emoção, contraria o eu sinto e coloca diante dele. Mas ele disse, quem caminha por fé, caminha conversando com a alma, como fazia Davi. Porque te abates dentro de mim, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Ora, eu me perturbo porque eu tenho emoções, eu me perturbo porque eu tenho sentimentos, eu me perturbo porque eu criei expectativa, eu me perturbo porque enquanto um monte de gente caiu, eu me mantive de pé, eu me perturbo porque eu julgo ter pagado o preço de me tornar merecedor, não por mérito, mas para estar pronto quando o Senhor cumprisse a promessa. É por isso que eu me perturbo, porque eu tenho uma palavra, mas não tenho um quando, não tenho um como, e eu tô ficando maluco. Por isso que eu me perturbo. Mas ele continua e ele diz, minha alma, espere em Deus. Aleluia! Meu Deus, se Deus está falando com alguém, expresse um elogio para ele. Dê a ele um glória, dê a ele um aleluia. Porque te perturbas dentro de mim, minha alma. Aí ele conversa com a alma. Olha ele conversando com a alma. Isso aqui é a tricotomia do ser. Espírito, alma e corpo. Mas o espírito governando sobre a alma e sobre o corpo. Tipo, calma. Ele está acalmando a própria alma. Irmão, não é só Rivotril que age, não. Palavra de Deus tem ação mais poderosa do que muito medicamento. Veja, eu não estou anulando o uso de um, mas eu estou dizendo que usar um não anula o exercício do outro. O cara tá doido, o cara tá triste, o cara tá deprimido, o cara tá pra baixo, o cara tá na lona, a vida dele tá virada, mas olha ele lembrando do que ouviu. Aí ele vem no espírito e começa a entregar a palavra que ele lembra para a alma dele, que não lembra, porque a alma não lembra, a alma só sente. A alma só reage. A alma quer ação imediata. Te acalma, espera, pois ainda o louvarei. Você já parou para pensar que as pessoas dizem que Jó nunca murmurou contra Deus, mas ele amaldiçoou até o dia do seu nascimento no auge da sua dor. Ele disse, maldito seja o dia em que disseram a minha mãe que deu a luz a um homem. Que se converta em trevas o dia que eu conheci a luz. Sabe o que esse cara está fazendo? Ele tem tanta fé e tanto temor que se matar, ele não se mata. Então o que ele está fazendo é usar o tempo dele de oração para pedir que Deus acabe com aquilo. Se é dor, abra comigo a sua boca e diga dor. Jó, sem dúvida nenhuma, humanamente falando, foi o homem mais provado. Tanto é que o próprio Deus deixa claro que o que Jó passou, ninguém nunca mais vai passar. Então para com essa mania de dizer, eu estou sendo provado igual Jó. Nunca, jamais. E dentro daquele contexto, ele vai amaldiçoando, vai amaldiçoando, vai amaldiçoando o dia do seu nascimento, seu nome, sua pele, sua cabeça, seus pensamentos, seus atos de justiça. E ele vai procurando alguma coisa que justifique o porquê que ele está passando aquilo. E aí quando Deus vai falar com ele, Deus se manifesta num redemoinho de vento, no capítulo 38 do livro de Jó, e vai fazer para ele perguntas
perguntas das quais ele não pode responder. Deus não se aproxima dele com pena, Deus não se aproxima dele conduído pelo processo dele. Chega a ser assustador, o cara já está moído. Aí na hora que Deus vai falar com ele, Deus não diz: vem aqui meu filho, eu tenho colo, vem aqui meu filho, eu tenho choro. Não, Deus vai dizer assim: cinge os teus lombos como homem e eu falarei contigo. Você sabe o que Deus está dizendo para ele? Quem você pensa que é para falar assim como você tem falado? Quem você pensa que é para amaldiçoar o dia do teu nascimento? Quem você pensa que é para acreditar que eu preciso de justificativas para te humilhar? Quem você pensa que é que suas obras determinam minhas ações? Cara, ele vai arrebentar com ele. Eu fico chocada. Agora, não foi atribuído a Jó falta alguma. E por que não foi atribuído a Jó falta alguma? Porque quando ele queria culpar alguém, ele culpava ele. Quando ele queria se aborrecer com alguém, se aborrecia consigo próprio. Quando ele queria sofrer, sofria por alguma ação que ele fez ou que ele não fez. O que isso significa? Ele não responsabilizava Deus de maneira maldita por nada do que ele estava passando. Agora, por que eu estou dizendo isso? Depois de viver essa dura realidade, num dia do auge da sua profunda depressão e tristeza, Jó não vai mais usar palavras dizendo o que ele sente. E então vamos ter o texto áureo que usamos para a vitória na nossa vida muitas vezes. Ele não vai dizer: eu sinto que morri, poderia ter dito, mas não disse. Ele não vai dizer: eu sinto que não tem mais saída para mim, poderia ter dito, mas não disse. Porque não é pecado falar de sentimentos, não é errado falar do que sente. O problema é que às vezes falar do que a gente sente muda como a gente vê o problema, mas não muda a situação. Os filhos dele que morreram, ele não vai poder ressuscitar.